Livro de número 80, Livro da Esperança, inspirado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, publicado em 1964, narrado por Adriana Facuri. Conjunto. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 40. Num templo espírita cristão, é razoável anotar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado à tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa acima de tudo a produção da força, e no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial a fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando em determinadas ocasiões. A realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com um doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa e sem azedar o sentimento na aversão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer efetuando o melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer, mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalho oculto, e Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. Ser espírita. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se extraviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 4. Doutrina espírita, cristianismo renascente. Ser espírita é constituir-se em núcleo de ação edificante através do qual principia a nova era. Fala-se no mundo de hoje qual se o mundo estivesse reduzido à casa em ruínas. O espírita é chamado à função da viga robusta, suscetível de mostrar que nem tudo se perdeu. Há quem diga que a humanidade jaz em processo de desagregação.
O espírita é convidado a guardar-se por célula sadia, capaz de abrir caminho à recuperação do organismo social. O espírita, onde surge a destruição, converte-se em apelo ao refazimento. Onde estoure a indisciplina, faz-se esteio da ordem, e onde lavre o pessimismo, ergue-se de imediato por mensagem de esperança. Assim sucede porque o espírita reconhece que não vale exigir dos outros aquilo que não fazemos, nem reclamar no vizinho o clarão de um farol, quando muitas vezes esse mesmo vizinho espera pela chama de alguém que lhe aqueça e ilumine o coração enregelado na sombra. Companheiro de ideal, o ensinamento espírita é a palavra do Cristo que nos alcança sem gritar, e a obra espírita, desde as bases primordiais de Allan Kardec, é construção do Evangelho, levantando as criaturas sem rebaixar a ninguém. Trabalha servindo, conste de que cada um de nós é o agente da propaganda de si mesmo, no trabalho da redenção humana, que não nasce da violência, e sim da verdade e do amor, no toque fraternal de espírito a espírito. À vista disso, se muito podes realizar a benefício do próximo, por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és. Diante da vida social, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, versículo 5. Espiritualidade superior não se compadece com insulamento. Se o trabalho é a escola das almas na esfera da evolução, o contato social é a pedra de toque a definir-lhes o grau de aproveitamento. Virtude que não se reconheceu no cadinho da experiência, figura-se metal julgado precioso, cujo valor não foi aferido. Talento proclamado sem utilidade geral assemelha-se de algum modo ao tesouro conservado em museu. Ninguém patenteia aprimoramento espiritual à distância da tentação e da luta. As leis do universo, diligenciando a santificação das criaturas, não determinam que o mundo se converta em vale de mendicância e sofrimento, mas sim espera que o planeta se eleve à condição de moradia da prosperidade e da segurança para quantos lhe povoam as faixas de vida. Todos somos chamados à edificação do progresso com o dever de melhorar-nos, colaborando na melhoria dos que nos cercam. Justo assim, possas deter um diploma acadêmico, retendo prerrogativas de trabalho pela competência adquirida. No entanto, será crueldade nada fazer para que o próximo se desvencilhe da ignorância. Natural desfrutes residência dotada de todos os recursos que te garantam a euforia pessoal, mas é contrário à razão te endeuses dentro dela, sem qualquer esforço para que os menos favorecidos disponham de abrigo conveniente. Compreensível guarneças a própria mesa com iguarias primorosas que te satisfaçam a dieta exigente. Entretanto, é absurdo esperares que a fome alheia te bata à porta. Perfeitamente natural que te vistas segundo os figurinos do tempo, manejando as peças de roupa que suponhas aconselháveis à própria apresentação. Contudo, é estranho confiar vestuário em desuso ao domínio da traça, desconsiderando a nudez dos que tremem de frio. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Para isso é preciso estender aos semelhantes os bens que nos felicitam. Repara a natureza no sistema de doações permanentes em que se expressa. O céu reparte a luz infinitamente, o solo descerra energias e riquezas sem conta, fontes ofertam águas, árvores dão frutos.
Felicidade sozinha será, de certo, egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, devidamente aumentada retorna dos outros ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Exterior e conteúdo. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 4. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como a algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, versículo 7. Forçoso distinguir sempre o exterior do conteúdo. Exterior atende à informação e ao revestimento. Conteúdo, porém, é substância e vida. Exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. Conteúdo alcança a reflexão. Simples lições de coisas aclaram-nos o propósito. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que lhe decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Exterior consegue enganar. Um frasco indicando medicamento é capaz de trazer corrosivo. Uma bolsa aparentemente inofensiva pode encerrar uma bomba. Conteúdo, entretanto, fala por si. A essência disso ou daquilo é ou não é. Imperioso considerar ainda que todas as aquisições conhecidas por fora somente denotam valor real se filtradas por dentro. Cultura é patrimônio incorruptível, no entanto, apenas vale para a vida no exemplo de trabalho daquele que a possui. Título profissional tem o crédito apreciado pelo bem que realiza. Teoria de elevação não vai sem a prática. Música é avaliada na execução. Entendamos, pois, as definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas, mas sem esquecer que espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Seara espírita. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos no espinheiro, nem uvas nos abrolhos. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, examinando as obras. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, versículo 8. Penetrando a seara espírita, rememora o cristianismo redivivo que se lhe configura nas menores atividades e não te circunscrevas à expectação. Em semelhante campo de fé, sem rituais e sem símbolos, sem convenções e sem exigências, descobrirás facilmente os recomendados do Senhor a surgirem naqueles companheiros cujas dificuldades ultrapassam as nossas. Pleiteias a mensagem dos entes queridos que te antecederam na viagem do túmulo, entretanto, basta procures e divisarás amigos diversos que não somente perderam a presença de seres inesquecíveis, mas também as possibilidades primárias da intimidade doméstica. Solicitas proteção para os filhos educados nos primores de tua bênção, agora em obstáculos inquietantes no estudo ou na profissão. Contudo, distinguirás ao teu lado pais valorosos e incapazes de aliviar as necessidades singelas dos rebentos da própria carne, sem a assistência do amparo público. Diligencias a cura da enfermidade ligeira que te apoquenta
e contemplarás muitos daqueles que trazem moléstias irreversíveis, para os quais chega uma frase de esperança, a fim de louvarem as dores da própria vida. Pedes mentalmente arrimo à solução de negócios materiais que te propiciem finanças mais dilatadas. No entanto, surpreenderás os pés desnudos de irmãos que vieram de longe à busca de um simples pensamento confortador, vencendo passo a passo largas distâncias, por lhes faltarem quaisquer recursos para o custeio da condução. Rogas conselho em assunto determinado, não obstante o arsenal dos conhecimentos de que dispões, todavia reconhecerás frente a frente amigos diversos que nunca tiveram em toda a existência física a bendita oportunidade de um livro às mãos. Se o plano superior já te permite pisar na seara espírita, não te limites à prece. Todos os tipos de rogativa que se voltem para o bem infinito são respeitáveis. No entanto, pensa em nosso Divino Mestre, que orou auxiliando e realiza algo de bom em favor dos irmãos em humanidade, que ele mesmo nos apresenta. Espiritismo é cristianismo, e cristianismo quer dizer Cristo em nós, para estender o reino de Deus e servir em seu nome. Ler e estudar. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 5. Desconfiai dos falsos profetas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, versículo 9. Ler sim e ler sempre, mas saber o que lemos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da alimentação física, na qual todas as criaturas de bom senso atendam à seleção necessária. Ninguém adquire gêneros deteriorados para a formação dos pratos que consome. Pessoa alguma compra pastéis de lodo para serviço à mesa. Estudar sim e estudar sempre, mas saber o que estudamos. Isso é o mesmo que reconhecer o impositivo da instrução, na qual todas as criaturas de bom senso atendem ao critério preciso. Ninguém adquire páginas dissolutas para fortalecer o caráter. Pessoa alguma compra gravuras pornográficas para conhecer o alfabeto. O homem filtra a água, efetua os prodígios da asepsia, imuniza produtos do mercado popular e vacina-se contra moléstias contagiosas. No entanto, por mais levante os princípios de controle da imprensa, encontra a cada passo reportagens sanguinolentas e livros enfermiços nos quais o vício e a criminalidade frequentemente comparecem disfarçados em belas palavras, semelhando cristais de alto preço, carreando veneno. Assevera o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses: examinai tudo e retende o bem. A sábia sentença, de certo, menciona tudo o que pode e deve ser geralmente anotado, de vez que o meio microbiano, para efeitos científicos, se reserva ao exame de técnicos que, aliás, o fazem munidos de luva conveniente. Leiamos e estudemos, sim, quanto nos seja possível, honrando o trabalho dos escritores de pensamento limpo e nobre, que nos restaurem as forças e nos amparem a vida, mas evitemos as páginas em que a loucura e a delinquência se estampam, muitas vezes através de alucinações fraseológicas, de superfície deleitosa e brilhante, porquanto buscar-lhes o convívio equivale a pagar corrosivo mental ou perder tempo. No caminho da elevação. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, versículo 3. Abençoa os conflitos que tantas vezes te amarfanham o coração no carreiro doméstico,
sempre que o lar apareça por ninho de problemas e inquietações. É aí, entre as quatro paredes do reduto familiar, que reencontras a instrumentação do sofrimento reparador. Amigos transfigurados em desafios à paciência, pais incompreensíveis a te requisitarem entendimento, filhos convertidos em ásperos inquisidores da alma, parentes que se revelam por adversários ferrenhos sob o disfarce da consanguinidade. Lutas inesperadas e amargas que dilapidam as melhores forças da existência pelo seu conteúdo de aflição. Aceita as intimações do calvário doméstico na feição com que se mostrem como quem acolhe o remédio indispensável à própria cura. Desertar será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração, mas sim foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Uniões de prova. Não separe o homem o que Deus ajuntou. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus ajuntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, versículo 3. Aspiras à convivência dos espíritos de eleição com os quais te harmonizas agora? No entanto, trazes ainda na vida social e doméstica o vínculo das uniões menos agradáveis que te compelem a frear impulsos e a sufocar os mais belos sonhos. Não violentes, contudo, a lei que te preceitua semelhantes deveres. Arrastamos do passado ao presente os débitos que as circunstâncias de hoje nos constrangem a revisar. O esposo arbitrário e rude que te pede heroísmo constante é o mesmo homem de outras existências de cuja lealdade escarneceste, acentuando-lhe a afeição agressiva e cruel. Os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços, cancerosos ou insanos, idiotizados ou paralíticos, são as almas confiantes e ingênuas de anteriores experiências terrestres que impeliste friamente às pavorosas quedas morais. A companheira intransigente e obsedada a envolver-te em farpas magnéticas de ciúme não é outra senão a jovem que outrora embaíste com falsos juramentos de amor, enredando-lhe os pés em degradação e loucura. Os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que te foram filhos em outras épocas, nos quais plantaste o espinheiral do despotismo e do orgulho, hoje contigo para que lhes renoves o sentimento ao preço de bondade e perdão sem limites. Espíritos enfermos, passamos pelo educandário da reencarnação, qual se o mundo transfigurado em sábio anestesista nos retivesse no lar, para que o tempo, a afeição de professor devotado, de prova em prova, efetue a cirurgia das lesões psíquicas de egoísmo e vaidade, viciação e intolerância que nos comprometem a alma. À frente, pois, das uniões menos simpáticas, saibamos suportá-las de ânimo firme. Divórcio, retirada, rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis
com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Espiritismo em nós. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, versículo 17. Todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situamos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarceramos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertarmos do concurso aos semelhantes a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos sem perceber nas sombras do profissionalismo religioso. Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente
que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Ante o divino médico, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações. Dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 12. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridas agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de um médico. Sim, somos espíritas enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações, mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Estudo íntimo. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 13. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, versículo 12. Na construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos nos quais temos a impressão de trazer fogo e fel nos escaninhos da alma. Não mais entraves decorrentes de calúnia e perseguição, mas sim desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós, insatisfação, arrependimento tardio, autopiedade. Em muitas ocasiões desertamos do bem quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou distraímo-nos no momento preciso de vigiar ou vencer.
e sentimos-nos deprimidos, arrasados, mesmo assim, urge não perder tempo com lamentações improfícuas. Claro que não nos compete descambar na irresponsabilidade. Mera obrigação analisar os nossos atos, examinar a consciência, meditar, discernir. Entretanto, é forçoso cultivar desassombro e serenidade constantes para retificar-nos sempre, adestrando infatigável paciência até mesmo para conosco nas provações que nos corrijam ou humilhem, agradecendo-as por lições. Muitas vezes perguntamo-nos por que teremos sido convocados à obra do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas e moléstias morais. Contudo, vale considerar que assim sucede justamente por isso, porquanto Jesus declarou francamente não ter vindo à terra para reabilitar os sãos. Críticos do mundo indagarão, igualmente, que diferença fazem para nós as teorias de cura espiritual e as diligências pela sublimação íntima, se estamos estropiados da alma tanto agora quanto ontem. Podemos, no entanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença de vez que no passado éramos doentes insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje conhecemos as nossas enfermidades, tratando-as com atenção e empenhando-nos incessantemente em fugir delas. Nossas cruzes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim estas verdades. Considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, versículo 19. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Com a doutrina espírita que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que, se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contêm as dores das grandes separações, as farpas dos desencantos, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu
palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Campeonatos. Buscai e achareis. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 3. Costumamos admirar as personalidades que se galardoam na terra. Tribunos vencem inibição e gaguez em adestramento laborioso, aprimorando a dicção. Poetas torturam versos durante anos, transfigurando-se em estetas perfeitos, ajustando a emoção aos rigores da forma. Pintores reconstituem os próprios traços centenas de vezes, fixando, por fim, os coloridos da natureza. Atletas despendem tempo indeterminado, manejando bolas e raquetas ou submetendo-se a severos regimes em matérias de alimentação e disciplina para se garantirem nos esportes a opulência da evidência. Todos eles são dignos de apreço pelas técnicas obtidas à custa de longo esforço, e todos, conquanto sem intenção, traçam o caminho que se nos indica as vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso no mundo, embora atenciosamente seguidos da esfera espiritual. Se aspiramos à libertação da impulsividade que nos arrasta aos flagelos da cólera e da incontinência, é forçoso nos afeiçoarmos aos regulamentos interiores. Tribunos, poetas, pintores e atletas terão lido e ouvido treinadores eméritos, mas sem a consagração deles mesmos aos exercícios que lhes atribuíram eficiência, não passariam de aspirantes aos títulos que apresentam. Assim também no campo do espírito. Não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé unicamente desejando semelhantes aquisições. Não ignoramos que em certos episódios da vida não remediaremos a dificuldade com atitudes meigas e que surgem lances na estrada nos quais o silêncio não é a diretriz ideal. Não desconhecemos que em determinadas circunstâncias a caridade não deve ser vazada em moldes de frouxidão e que o sentimento não é feito de pedra para resistir intocável a todos os aguilhões do desejo. Entretanto, se aplicarmos em nós as regras em cuja eficácia acreditamos, sofreando impulsos inferiores 5, 200, 80, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes, praticando humildade e paciência pela obtenção dos pequeninos triunfos do mundo íntimo, que somente nós próprios conseguimos avaliar, conquistaremos o burilamento do espírito, encontrando a palavra certa e a conduta exata nas mais diversas situações e nos mais variados problemas. Tudo é questão de início e o êxito depende da lealdade à consciência, porquanto exclusivamente aqueles que cultivam fidelidade à própria consciência é que se dispõem a prosseguir e perseverar. Auxílio do alto. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 8. Desta maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 3. Deus auxilia sempre. Observa, porém, o edifício ainda o mais singelo que se levanta no mundo.
Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos de alvenaria, metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se arregimentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador que a usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor, entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Setor pessoal. A cada um segundo as suas obras. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 4. Para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda a energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo, todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o Senhor supremo das águas, entretanto, a fonte é o vaso que descedenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança, é a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola, é a inspiração do trabalho, todavia o operário é o agente da tarefa, é a essência do campo, entretanto o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. Palavras de Jesus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo.
A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 7. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e providência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Cristo: não o julgueis. Em toda parte surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para cobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o Mestre dos Mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. Comunidade. Porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e a outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-los penetrar nele. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, versículo 8. Sempre que possas, lança um gesto de amor àqueles que se apagam no dia a dia, para que te não faltem segurança e conforto. Vértice não se empina sem base. Banqueteias-te selecionando iguarias. Legiões de pessoas se esfalfam nas tarefas do campo ou nas lides da indústria, para que o pão te não falhe. Resides no lar, onde restauras as forças. Dezenas de obreiros sofreram duras provas ao levantá-lo. Materializas o pensamento na página fulgurante que o teu nome chancela. Multidões de operários atendem ao serviço para que o papel te obedeça. Ostentas o cetro da autoridade. Milhares de companheiros suportam obscuras atividades para que o poder te brilhe nas mãos. Quanto puderes, como puderes e onde puderes, na pauta da consciência tranquila,
cede algo dos bens que desfrutas em favor dos companheiros anônimos que te garantem os bens. Protege os braços que te alimentam, ajuda os que te sustentam a moradia, escreve em auxílio dos que te favorecem a inteligência, ampara os que te asseguram o bem-estar. Ninguém consegue ser ou ter isso ou aquilo sem que alguém lhe apoie os movimentos naquilo ou nisso. Trabalha a benefício dos outros considerando o esforço que os outros realizam por ti. Não há rios sem fontes, como não existe frente sem retaguarda. Na terra, o astrônomo que define a luz das estrelas é também constrangido a sustentar-se com os recursos do chão. Pensamento espírita. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, versículo 4. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as possibilidades materiais centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral, e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá, por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Mobiliza a influência de que dispões na sociedade ou na família para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que, diante da providência divina, todos somos irmãos com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs umas das outras, e que, por isso mesmo, a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala e escreve, age e trabalha quanto possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria e concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma. Contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra, não adianta ligar o fio na tomada sem força, nem pedir luz em candeia morta. Ante a mediunidade, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, versículo 10. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante.
reflitamos na divina missão da luz a expressar-se de maneiras diferentes. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico em uso particular, nos sinais de trânsito prevenindo desastres, nos educandários garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco posto à deriva é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento. Importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. Em louvor da prece. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao Pai no íntimo, e o Pai que vê no íntimo vos recompensará. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, versículo 4. Pediste em oração a cura de doentes amados, e a morte apagou-lhes as pupilas, regelando-te o coração. Solicitaste o afastamento da prova, e o acidente ocorreu, esmagando-te as esperanças. Suplicaste a sustação da moléstia, e a doença chegou a infligir-te deformidade completa. Imploraste suprimentos materiais, e a carência te bate à porta. Mas se não abandonares a prece, aliada ao exercício das boas obras, granjearás paciência e serenidade, entendendo por fim que a desencarnação foi socorro providencial, impedindo sofrimentos insuportáveis, que o desastre se constitui em medida de emergência para evitar calamidades maiores, que a mutilação física é a defesa da própria alma contra quedas morais de soerguimento difícil e que as dificuldades da penúria são lições da vida, a fim de que a finança demasiada não se faça veneno ou explosivo nas tuas mãos. Da mesma forma, quando suplicamos perdão das próprias faltas à eterna justiça, não bastam o pranto de compulsão e a postura de reverência. Após o reconhecimento dos compromissos que nos são debitados no livro do Espírito, continuamos tão aflitos e tão desditosos quanto antes. Contudo, se perseveramos na prece com o serviço das boas ações que nos atestam a corrigenda, a breve trecho, perceberemos que a lei nos restitui a tranquilidade e a libertação, com o ensejo de apagar as consequências de nossos erros, reintegrando-nos no respeito e na estima de todos aqueles que erigimos à condição de credores e adversários. Se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece mesmo assim. Prossegue orando, fiel ao bem que te revele o espírito renovado. A prece forma o campo do pensamento puro e toda construção respeitável começa na ideia nobre. Realmente, sem trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um belo plano a perder-se. Não vale prometer sem cumprir. A oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada.
A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Lembra-te auxiliando. Vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós pedirdes. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos desconfortados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente lhes desvia do mau pensamento. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, versículo 18. Lembra-te dos mortos auxiliando. Indiscutivelmente, todos eles agradecem a flor de saudade que lhes atiras, mas redivivos qual se encontram, se pudessem te rogariam diretamente mais decisiva cooperação, além do preito de superfície. Supõe-te no lugar deles, de quando em quando, notadamente daqueles que se ausentaram da terra, carregando dívidas e aflições. Imagina-te largando a convivência dos filhos recém-chegados do berço, crivado de privações, e pensa na gratidão que te faria beijar os próprios pés dos amigos que se dispusessem a socorrer-lhes o estômago torturado e a pele desprotegida. Prefigura-te na condição dos que se despediram de pais desvalidos e enfermos por decreto de inapelável separação e pondera a felicidade que te tangeria todas as cordas do sentimento diante dos irmãos que te substituíssem o carinho, ungindo-lhes a existência de esperança e consolo. Julga-te no agoniado conflito dos que partiram violentamente sob mágoas ferozes, legando à família atiçados braseiros de aversão, e reflete no alívio que te sossegaria a mente fatigada perante os corações generosos que te ajudassem a perdoar e servir, apagando o fogo do sofrimento. Considera-te na posição dos que te afastaram à força, deixando ao lar aflitos problemas, e medita no agradecimento que sentirias ante os companheiros abnegados que lhes patrocinassem a solução. Presume-te no círculo obscuro dos que passaram na terra, dementados por terríveis enganos, a suspirarem no além por renovação e progresso, e mentaliza o teu débito de amor para com todos os irmãos que te desculpassem os erros, propiciando-te vida nova em bases de esquecimento. Pode sim trabalhar em favor dos supostos extintos, lenindo-lhes o espírito com a frase benevolente e com o bálsamo da prece, ou removendo as dificuldades e empeços que lhes marcam a retaguarda. Lembra-te dos mortos auxiliando. Não apenas os vivos precisam de caridade, mas os mortos também. Ora e segue. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, versículo 1. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que te não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação.
Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge quem te proponha de sabores e experimentos amargos. Não te aflijas nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes nem desanimes, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando, por isso, com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores nem esmoreças, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E, se pedradas e humilhações te constituem um prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. Amigo leitor, se você leu, ouviu e gostou dessa obra, colabore com a divulgação dos ensinamentos trazidos pelos benfeitores do plano espiritual. Adquira um bom livro espírita e ofereça-o de presente a alguém de sua estima. O livro espírita, além de divulgar os ensinamentos filosóficos, morais e científicos dos espíritos mais evoluídos, também auxilia no custeio de inúmeras obras de assistência social, escolas para crianças e jovens carentes, etc. As obras espíritas nunca sustentam financeiramente os seus escritores. Estes são abnegados trabalhadores na seara de Jesus em busca constante da paz no reino de Deus. Irmão W. Porque nós somos cooperadores de Deus, disse Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9.